Você já se perguntou por que os telefones mudam de tamanho ao longo do tempo? Assim como as sobrancelhas, grandes nos anos 80, minúsculas nos anos 2000 e agora grossas novamente. Vai saber. Mas há uma razão para isso e para muitos outros fatos interessantes dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. Antes do século XIX, os cientistas eram chamados de filósofos naturais, porque o conceito de ciência ainda não havia sido inventado. O medo pode ser transmitido através de gerações. Os cientistas descobriram isso treinando ratos para que tivessem medo de um cheiro de flor de cerejeira. Quando bebês nasceram, eles tiveram uma resposta com medo semelhante. Um único fio de cabelo consegue segurar um baralho de cartas, e uma cabeça cheia de cabelos humanos conseguiria segurar 2 hipopótamos, sem que os cabelos ficassem quebrados ou os folículos fossem arrancados. As laranjas são uma fruta subtropical e sua cor depende de onde são cultivadas. Em climas com 4 estações, sua cor verde original fica laranja quando o tempo esfria, mas em lugares onde é sempre quente, elas permanecem verdes. Você se arrepia enquanto ouve sua música favorita, porque seu corpo libera uma substância química chamada dopamina. Ela é associada ao prazer e à motivação. Em 1997, cientistas da Universidade de Cornell desenvolveram o menor violão do mundo. Ele era do tamanho de uma célula humana. Em 2005, um instituto australiano fez um estudo sobre o misterioso desaparecimento das colheres de chá do local de trabalho. Um raio médio tem energia suficiente para torrar cerca de 100 mil fatias de pão. A velocidade máxima do primeiro carro de corrida americano era de 12 km por hora. O automóvel fez sua primeira corrida em novembro de 1895. O arame farpado apareceu em 1867. Ele foi uma solução barata para cercar e acabou deixando muitos cowboys sem trabalho. Você precisa usar mais de 200 músculos para dar um único passo. Donald Weather foi o inventor dos ovos de plástico e da grama artificial. Ele possui um total de 1.397 patentes somente nos Estados Unidos. Thomas Edison detinha apenas 1.093 delas no país. O que me lembra... Thomas Edison, na verdade, não inventou a lâmpada. Sir Humphrey Davy, Joseph Swan e vários outros inventores fizeram experimentos com eletricidade muito antes. Edison trabalhou com as teorias deles, encontrou uma solução que realmente funcionava e depois a comercializou. O calor altera a densidade da água. É por isso que a fria produz um som mais agudo quando você a derrama do que a quente. Um estudo de 2011 afirma que somos apenas uma das 8 milhões e 700 mil espécies que já existiram na Terra. E 86% delas ainda estão para ser descritas. Durante anos, os mapas mostraram uma ilha que não existia. Era uma pequena porção de terra do tamanho de Manhattan, no Oceano Pacífico Sul, e foi descoberta em 1876, sendo posteriormente adicionada a todos os mapas. Isso até 2012, quando um grupo de pesquisadores australianos descobriu que o pedaço de terra não existia. Tornados podem ocorrer sobre grandes corpos de água e depois se movem em direção à Terra. Nesse caso, é provável que carreguem enormes quantidades de água e animais aquáticos. É quando acontece a chuva de peixes. Esses tornados são conhecidos como trombas d'água. O suor não tem cheiro. A culpa é das bactérias da nossa pele. Elas transformam o suor em ácidos, o que causa um odor desagradável. Depois que os cientistas se reuniram e examinaram todos os dados sobre o Triângulo das Bermudas, chegaram a uma conclusão curiosa. Os navios não têm mais probabilidade de desaparecer neste local do que em qualquer outro oceano. Frederick Graff foi um engenheiro-chefe que teve a ideia dos hidrantes nos anos 1800. Ironicamente, a patente de sua invenção foi perdida em um incêndio em 1836. Plutão, o planeta anão mais distante do Sol, foi descoberto em 1930 e leva 248 anos terrestres para completar uma órbita em torno dele. Portanto, tecnicamente, Plutão terá seu primeiro aniversário desde que o descobrimos em 2178.
Os tubarões apareceram muito antes das árvores. As espécies arbóreas mais antigas, como as conhecemos hoje, são de 350 milhões de anos atrás. E as criaturas marinhas, cheias de dentes, nadam pelos oceanos há mais de 400 milhões de anos. Toda vez que embaralha um baralho de cartas, você obtém uma combinação que nunca existiu. A sua chance de misturar as cartas na mesma ordem é de 1 seguido de 68 zeros. Os telefones estão ficando cada vez maiores por causa de nós, usuários. Nem todas as pessoas querem que seus celulares sejam fáceis de segurar e transportar. A maioria prefere ter dispositivos grandes e usá-los para ler, jogar e assistir a vídeos. Na década de 1870, gatos foram contratados para entregar correspondência em uma pequena cidade da Bélgica. Mas a carreira deles não durou muito. Enquanto um bichinho conseguiu chegar ao seu destino em 5 horas, outros levavam até um dia. Uma pessoa tem, em média, 7 contas em redes sociais hoje em dia. Em 2012, esse número era 2 vezes menor. O passarinho azul no logotipo do Twitter se chama Larry. Pardon my turtle é uma expressão escocesa única. Você pode usá-la quando encontra alguém que lhe é familiar, mas não consegue se lembrar do nome. Porém, só a utilize se de repente descobrir quem é essa pessoa. Os ursos polares são classificados como mamíferos marinhos. Os cientistas também conseguem extrair o DNA deles das próprias pegadas que deixam. Em 2008, um rapaz de 19 anos do Reino Unido mudou legalmente seu nome para algo em português como Capitão Fantástico mais rápido que o Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, Wolverine, Hulk e Flash juntos. Ele definitivamente precisa de um apelido. Seu cérebro é responsável por enviar mensagens através dos seus nervos. Esses sinais viajam entre cerca de 1,5 e 430 km por hora. Johnny Di Francesco entrou para o Guinness World Record pela pizza com mais queijos. Sua obra-prima continha 154 variedades deles. Corvos, chimpanzés e macacos podem sentir quando alguém os observa. Isso se chama teoria da mente. A cenoura baby é uma variedade da normal, que apenas foi cortada. Ela apareceu em 1986, quando as cenouras de um fazendeiro cresceram deformadas e ele não podia vendê-las. Para resolver esse problema, o homem pegou seu descascador de batatas e as reformulou. Os mosquitos encontram você pelo seu cheiro. Um spray repelente recém-inventado não torna seu perfume pouco atraente, ele o torna invisível para os insetos. O nome do Batman em suas redes sociais é John Doe 297. O basquete recebeu esse nome a partir das cestas, baskets, em inglês. No passado, os aros eram feitos com cestas de pêssego presas a painéis de madeira. Elas foram finalmente substituídas por aros de metal e redes nos anos 1900. Os pacotes de salgadinhos são enchidos com nitrogênio para preservar os petiscos frescos e para impedir que eles se quebrem durante o transporte. Existem até 27 mil estabelecimentos de alimentação só na cidade de Nova York. Você levaria 71 anos se decidisse comer em um novo local a cada dia. O artista Ivan Albright era tão detalhista em seu trabalho que costumava usar um pincel com uma única cerda para criar uma ruga ou um cílio. Ele podia levar um dia para finalizar uma parte da pintura do tamanho de um cartão SD. 57% dos usuários da internet já pesquisaram no Google sobre si mesmos. E você? Qual foi a primeira coisa que apareceu? Conte pra gente nos comentários abaixo. O micro-ondas foi inventado por acidente quando o engenheiro Perry Spencer passou por um radar e uma barra de chocolate que tinha no bolso derreteu. E a primeira comida feita no micro-ondas de propósito foi pipoca. Ha! E o que mais? Os astronautas da Apollo 11 passaram pela alfândega depois de voltar da Lua. Eles tiveram que declarar tudo o que haviam trazido de lá: poeira, rochas lunares e tudo mais que encontraram no satélite da Terra. Estudos recentes comprovam que o café hidrata quase tanto quanto a água. Tá aí então. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.